Bom dia, obrigada professora, obrigada professor Almir. Eu sei que foi pouco tempo, o senhor fez milagre me acompanhando, mas agradeço e espero estar à altura do seu sacrifício aí. Eu resolvi falar desse tema porque é um tema muito caro para mim. Eu considero que na nossa área da psicologia tem muitas ferramentas que podem ser usadas como terapias complementares que não são devidamente exploradas. A gente está vivendo um momento de alta medicalização nos tratamentos de saúde. E, em função disso, eu decidi fazer essa pesquisa para saber o potencial do riso como uma ferramenta terapêutica aliada a outros elementos. Orientação, né? Professora Almir, professora Ana Paula aqui na banca. Pode passar? Na década de 60, o Hunter Adams ele fez a primeira apresentação de risoterapia hospitalar da história. Ele tinha sido paciente psiquiátrico e ele se ressentiu do tratamento pessoal que ele recebeu no hospital. Ele via que isso impactava os outros pacientes. Ele teve uma oportunidade de conviver com esses pacientes e meio que entrasse no mundo deles, né, daquela lógica própria daquelas pessoas. E aí ele se sentiu muito motivado com essa perspectiva de poder trabalhar com essas pessoas e usar essa abordagem humanizada, porque ele viu o efeito e como ele era um paciente psiquiátrico, isso mexeu também bastante com ele. Então, mais adiante, ele vai para a faculdade e ainda durante a sua graduação, já começa a usar essas técnicas, que é uma coisa assim, ainda não está... Na verdade, risoterapia ou terapia do riso, durante a pesquisa eu descobri que ainda não é algo sistemático, ainda não existe uma coisa padrão debaixo dessas palavras. Elas são usadas sempre que o humor é estimulado de alguma forma, através de alguma ferramenta, sejam quadrinhos, gibi, seja palhaço, apresentação, seja uma comédia, como eu falei aqui já de algumas pessoas, ainda não tem uma coisa sistematizada. Então, quando eu falar de risoterapia, tem que ser entendido nesse sentido, que é um guarda-chuva debaixo do qual algumas técnicas são empregadas. E aqui eu estou falando das principais formas. Então, ele começou a empregar essas técnicas, teve um bom resultado, ainda era estagiário, ainda como estagiário, ele conseguiu fazer um grupo de pessoas que se identificaram com aquela forma de tratar os pacientes, que viram a importância que tinha, e ele, junto com esses amigos, ele chegou a criar um hospital regido por essa nova filosofia dele, né, essa forma de ver o cuidado de forma humanizada. E aí, depois que ele se formou, ele de fato criou um hospital. Ele ficou famoso no Brasil através do filme Patch Adams, O Amor é Contagioso, né? Nessa época, aí, o espírito desse tempo, a gente vê bastante pesquisadores se dedicando a essa abordagem humanizada. Como está aí entre a década de 50, 60, 80, eu acho que é aquele espírito do tempo que estava vigente na época da reforma psiquiátrica, que estava sendo, né, as profissões ligadas com a saúde estavam buscando uma visão mais humanizada do cuidado. E aí, nessa esteira, mais para frente, um jornalista, que era uma pessoa muito famosa nos Estados Unidos, ele chegou a trabalhar com o presidente John Kennedy. Ele tinha uma saúde frágil e ele sentia muita dor. E aí, em um determinado momento, por causa era uma questão na espinha, na coluna dorsal, e ele sentia muita dor e o médico desenganou essa pessoa. E ele já sentia instintivamente esses benefícios que o riso trazia, no caso dele, para alívio da dor. Então, ele resolveu fazer um trabalho junto com o médico dele, mais uma autoexploração, né? E desse trabalho nasceu um livro chamado Anatomia da Doença na Percepção do Paciente.
que nasceu também dessa exploração desse assunto que vinha sendo explorado na época. O Michael Christensen, mais para frente, em 1986, ele era um americano dono de um circo bem sucedido em Nova York, e ele, já imbuído também pela fama dessas pesquisas, né, sendo dono de um circo, ele resolveu treinar atores, nesse caso eram atores, para visitar um hospital de crianças com câncer que tinha ali nas redondezas. E o trabalho foi estrondoso, ele ficou muito feliz, eles ficaram muito felizes com o resultado. E a partir daí, ele começou a oferecer esse treinamento para que tanto atores quanto profissionais da área de saúde pudessem ter um treinamento padronizado, com as técnicas para poderem ser utilizadas lá na prática na área de saúde. E o Wellington Nogueira, em 1991, ele foi até lá, foi para lá em 1986, teve essas aulas, aprendeu as técnicas, voltou aqui para o Brasil e em 1991 ele instalou os Doutores da Alegria aqui. Eu vi que lá no site deles que eles não estão funcionando por falta de doação desde 2024, mas até então eles tinham sede em São Paulo, tinham uma filial no Recife, eles também trabalham aqui, tem um trabalho no INCA. E esses dois que eu vou falar agora, Doutores da Alegria e Yoga do Riso, né, que eu já falei do Doutores da Alegria e o Yoga do Riso, eles são o que eu achei de mais sistematizado dentro dessa proposta do riso como ferramenta terapêutica. O Yoga do Riso, o Kim Kataria, ele é um médico indiano e ele foi influenciado por resultados dessas pesquisas e ele resolveu usar o exercício do yoga, que já é algo milenar lá no Oriente, né, que já era conhecido da cultura dele, e inserir técnicas para que no yoga pudesse haver a indução do riso, e com essa indução do riso as pessoas colherem os benefícios, porque a mente não faz distinção se aquilo foi induzido artificialmente ou se foi um riso espontâneo. Se você estiver rindo, você vai ter os benefícios. E aí são movimentos, começa com respiração, depois são movimentos que você imita bichos, né? E aí tem que estar fazendo contato visual, daqui a pouco você começa a imitar um macaco, vai quando você vê, tá todo mundo rindo. É muito, muito gostoso, eu já participei. Daí vieram os clubes do riso, que essas pessoas se juntam em praças, né? Eles dão preferência pelos encontros desses clubes em lugares abertos, porque você fazendo parte ou não, se você passar ali, se você quiser, se interessar, você pode participar. E aí já são mais de 5 mil só nos Estados Unidos. Na Índia, eles são muito mais comuns ainda, né? E a Índia é maior, eu não consegui números, mas eu sei que lá é bastante praticado. Então, tanto a palhaçaria, né, essa questão do Doutores da Alegria, quanto o Yoga do Riso, são o que tem de mais estruturado dentro dessa área. Porém, nos trabalhos em geral, que foram 16, tem várias formas de aplicar, de induzir esse humor, né? Seja por uma leitura, houve aplicação de forma remota, houve exibição de filmes, enfim, foram várias formas. Então, nosso objetivo aqui é identificar se existem efeitos, que efeitos são esses, e sistematizar os efeitos benéficos que o riso pode trazer quando utilizado como ferramenta terapêutica. O método foi uma revisão integrativa da literatura, usando o método Prisma, nessas bibliotecas aqui. Os termos de busca foram variados, porque, como eu expliquei para vocês, não tem uma terapia do riso propriamente dita. Então, a gente abriu os termos para que eles pudessem alcançar outras formas, talvez, de aplicar essa indução do riso, que não fosse a palhaçaria ou o yoga do riso. Os idiomas, português, inglês ou espanhol, a população foi diversa, porém, somente não teve crianças, o resto foi de jovens, adultos, adolescentes até população idosa.
e nós escolhemos o período de 2020 a 2025 por uma questão de atualização, né, atualidade dos trabalhos. Na questão dos resultados, o que eu achei assim, bastante marcante é que todos os 16 trabalhos selecionados, eles ficaram concentrados aqui nessa região mais oriental, né? As únicas exceções é aqui o Reino Unido. O resto, Europa Oriental, né? Aqui na Turquia, Lituânia, mas a gente vê claramente que nem na África, nem aqui nos Estados Unidos, Canadá, não existia, a gente não conseguiu encontrar trabalhos dessa natureza. Por quê? Porque tinham que ser trabalhos empíricos, quantitativos e qualitativos. A gente até encontrou outros tipos de trabalho em outras áreas, mas eram outras revisões de literatura, eram outros trabalhos que não eram, que não cumpriam com as diretrizes que a gente tinha para escolher. O efeito marcante, mais marcante assim, do riso é a suavização, né? A redução dos sintomas negativos ligados ao sofrimento psicológico, sofrimento emocional ou sofrimento psicológico após as sessões estruturadas. Então essa diminuição dos sintomas negativos, estresse, ansiedade, mau humor, desmotivação, isso tudo sendo eliminado, sendo reduzido, causa uma cascata de efeitos, né? Porque aí a pessoa já está mais relaxada, menos estressada, ela vai ter uma relação melhor com quem está em volta dela, tem aquele riso, então acaba fazendo uma ligação emocional, então de qualquer forma você vai ter uma convivência melhor com quem está em volta de você. Tem essa coisa muito forte da resiliência, que as pessoas mesmo em cuidados paliativos, né, pessoas muito graves, com doenças graves, como foi o caso de câncer, teve vários estudos aqui, e as pessoas ficam mais resilientes para aguentar aquela rotina dolorosa, né, tendo um pouquinho de diversão aí no meio desse dia, a gente restaura um pouco da motivação, um pouco do bem-estar daquelas pessoas. Uma outra coisa que foi marcante também foi a questão da qualidade do sono, que a gente sabe que é um outro elemento que vai ter desdobramentos em relação à saúde mental, né? Porque quando a gente tem uma boa noite de sono, a gente faz todos os nossos processos biológicos que são característicos desse momento adequadamente. Isso tem um impacto, né, no resto da nossa vigília e na nossa saúde de uma forma geral. Então foi outro ponto assim, que foi bem pronunciado dos resultados desses estudos. Outra coisa bacana é que foram observados benefícios em todas as faixas etárias que apareceram na população, né, só com exceção de crianças. E isso faz dessa ferramenta uma ferramenta com uma aplicabilidade ampla, né? Porque pessoas doentes, pessoas saudáveis, pessoas que estavam em casa, isoladas pela pandemia, você vê que em várias condições, pessoas institucionalizadas, né, internadas ou em um momento, em uma condição clínica, então ficou evidente que ele tem um espectro amplo de atuação nesse. Hora da avaliação. Oh my God! Bom, aos 11 dias do mês de julho do ano de 2025, na Faculdade de Maria Tereza, sediada na Avenida Visconde do Rio Branco, 869, São Domingos, Niterói, teve início a apresentação de trabalho de conclusão do curso intitulado O Riso como Ferramenta Terapêutica, uma revisão sistemática, apresentada por Patrícia de Oliveira Silva para obtenção do título de bacharel em Psicologia. Fez parte da banca examinadora, Dr. Almir Diego Brito Cardoso, Faculdade Maria Tereza, orientadora e presidente da banca, e mestre Ana Paula de Oliveira Fernandes Araújo, Faculdade Maria Tereza, membro da banca. A banca examinadora analisou e aprovou com grau 10. Nada mais a tratar, eu, presidente da banca examinadora, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros aqui presentes.
Parabéns, Patrícia.